Olá! Sabe, às vezes, as frases que a gente mais conhece são justamente as que guardam os maiores segredos. É incrível pensar nisso, né? Uma única linha que já foi lida e relida por séculos pode ter várias camadas de significado só esperando para serem descobertas. Hoje a gente vai fazer uma espécie de investigação linguística para desvendar o que está por trás de um dos versículos mais famosos da história. Essa aqui é a versão que a maioria de nós conhece, ou pelo menos algo bem parecido com isso. É uma frase direta, bem familiar e que conta o quê da história de forma bem clara. Então, esse é o nosso ponto de partida, sabe? O terreno conhecido que a gente está prestes a explorar mais a fundo. Agora, e se essa tradução, por mais correta que seja, for como ver uma foto em preto e branco de uma paisagem super colorida? E se as palavras originais, lá na fonte, pintassem um quadro muito, mas muito mais rico e profundo? É exatamente essa a pergunta que vai guiar nossa análise. E para encontrar essas cores todas, a gente precisa ir direto na fonte. A chave para desvendar o significado mais profundo desse versículo está na língua original dele, o grego antigo. É quase como olhar o código-fonte por trás da página que todo mundo vê. Ok, à primeira vista parece bem complexo, eu sei. Mas calma, cada uma dessas palavras é uma pecinha de um quebra-cabeça. E conforme a gente examina as peças-chave, uma imagem totalmente nova começa a se formar. Vamos começar a decifrar isso juntos? Agora sim, vamos para o trabalho de detetive. A gente vai isolar três palavras e expressões que são cruciais nesse versículo para entender toda a gama de significados que elas carregam. É aqui que a mágica de verdade acontece. A nossa primeira palavra é genésios. A tradução mais óbvia é nascimento. E não está errada. Só que no grego essa palavra carrega um peso muito maior. Basta pensar na palavra Gênesis. Olha só as possibilidades aqui. Não se trata apenas do ato de nascer, mas também da origem, do surgimento de algo completamente novo. A escolha dessa palavra já é uma pista de que o autor queria dizer algo muito além de só relatar um parto. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Assim como o livro de Gênesis descreve a origem de tudo, o uso de Genésios aqui sugere que o nascimento de Cristo não é só mais um evento na história, mas o início de uma nova criação, um verdadeiro ponto de virada para a humanidade. Em seguida, temos esta expressão engastrie echosai. As traduções geralmente simplificam para estando grávida, o que é correto, mas a tradução literal é mais visceral, é tendo no ventre. É uma linguagem muito física, muito direta. E por que usar uma linguagem tão concreta assim? Porque ela dá ênfase à realidade física da encarnação. Não é uma ideia abstrata, entende? O autor está dizendo que o divino entrou na história humana da forma mais fundamental possível, desde a concepção, dentro de um útero. É um ponto teológico poderosíssimo, mas dito de uma forma muito terrena. E, finalmente, a gente chega no verbo exégena, que é traduzido como foi encontrada. De novo, não está errado. Mas assim como Genesis, tem muito mais coisa sobre a superfície. A palavra também pode significar que algo surgiu ou se manifestou. O interessante aqui é a mudança de perspectiva que isso causa. Foi encontrada da ideia de uma descoberta humana, meio passiva, como se as pessoas simplesmente tivessem percebido a gravidez. Mas manifestou-se ou surgiu, isso sugere uma ação divina, uma ação ativa. Então, o ponto crucial é este. A escolha do verbo sugere que a gravidez de Maria não foi um segredo que simplesmente vazou. Foi um evento que Deus ativamente revelou ao mundo. Foi a manifestação de um plano divino que estava entrando em ação bem ali, na história humana. Muito bem, a gente analisou as peças separadamente. Agora, vamos montar esse quebra-cabeça e ver a imagem completa que aparece quando a gente junta todos esses significados mais profundos. E aqui está o resultado. Dá uma olhada na comparação da tradução comum com uma leitura que leva em conta a nossa análise. A gente sai de uma simples introdução histórica para uma declaração teológica superpoderosa. Não é mais só sobre o nascimento, mas sobre a origem. E não foi algo que foi simplesmente encontrado, mas algo que se manifestou. A diferença é, nossa, é enorme. Certo, mas e daí? Por que tudo isso importa? Para que se aprofundar tanto em algumas palavras em grego? Bom, porque são essas pequenas nuances que revelam as implicações teológicas profundas que o autor queria comunicar desde a primeira frase. Basicamente, este versículo, no original, já estabelece três pilares gigantes. Primeiro, a identidade de Cristo,
confirmando sua natureza divina e humana. Segundo, a missão de salvação dele, que já está contida no próprio nome. E terceiro, o papel de Maria, que é apresentada como um instrumento escolhido e obediente nesse plano. Pensa só, tudo isso está codificado naquelas poucas palavras. E essa ideia toda que a gente desvendou em Mateus, ela ecoa em outras partes do Novo Testamento. Essa famosa frase de João, por exemplo, captura perfeitamente o que Mateus 1,18 introduz de forma tão densa, a realidade concreta, histórica, do divino entrando no nosso mundo. Então, a nossa jornada nos levou de uma fase nem familiar para uma compreensão muito mais profunda. O que parecia ser só o comecinho de uma história de Natal é, na verdade, uma declaração de fé compacta sobre a natureza de Cristo e o início de uma nova criação. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se um único versículo pode guardar tanto significado escondido em suas palavras originais, quantos outros tesouros não estão esperando para serem descobertos em textos que a gente acha que conhece tão bem? O que mais será que está escondido bem ali à vista de todos?